Abramos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo 14. Nós finalizamos, graças a Deus, o capítulo 13. Vamos para o capítulo 14 e hoje ouviremos a exposição dos versos 1 a 12. O apóstolo Paulo finalizou as suas instruções a respeito da nossa relação com o governo civil, depois nos exortou ao amor mútuo, terminou a sessão passada nos incentivando a estarmos sempre alertas, porque os dias são poucos e difíceis e os cristãos devem estar sempre prontos a servir ao Senhor. E agora, nos capítulos 14 e 15, ele nos instrui a respeito das nossas distinções, das diferenças que existem entre os crentes. Evidentemente, uma diferença que é apontada diretamente à igreja de Roma, mas que reverbera também nos nossos dias. Então, a partir dessa perspectiva das diferenças entre os cristãos, nós vamos ouvir a pregação em Romanos 14, verso 1 a 12, e vocês vão perceber que este mesmo assunto vai percorrer todo o restante do capítulo e também o capítulo seguinte. Ouçam a voz do Senhor, irmãos. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor amado, nós te pedimos, como sempre fazemos quando a tua palavra é aberta, lida, e antes de ser exposta, nosso coração já anseia por ouvi-la. Senhor, usa o ministro da palavra e dos sacramentos mais uma vez, não por conta dele, mas apesar dele, para que a tua voz seja ouvida nos quatro cantos dessa igreja, os nossos pecados confrontados, para que nós possamos abandoná-los, para que ao final dessa pregação nós estejamos aqui mais firmes na fé, que as nossas debilidades, as nossas fraquezas sejam retiradas todas, e assim o Senhor seja glorificado. Abençoa as nossas crianças para que estejam tranquilas, abençoa os adultos para que tenham uma mente cativa à pregação, e nada nos desvie daquilo que precisamos verdadeiramente ouvir a voz do Senhor. Fala-nos, ó Deus, porque os teus servos te ouvem. Amém. Boa parte dos irmãos devem ter passado por igrejas, por congregações, onde os chamados usos e costumes eram muito presentes. Imagino, e de outros eu já ouvi falar, que nessas igrejas vocês aprenderam que determinada roupa, ela deve estar num tamanho, por exemplo, até o joelho ou abaixo do joelho. E isto foi ensinado como se
estivesse escrito na própria palavra de Deus, como se fosse uma lei. Então, nesses ambientes, por exemplo, o vestido é a roupa da mulher. Mulher não usa calça, mulher usa vestido. Por outras falsas interpretações, más interpretações, uns dizem que as mulheres não devem ter certos cuidados com o corpo. Por exemplo, as mulheres não devem se maquiar, utilizar algum tipo de maquiagem, como se isso fosse pecaminoso. Já houve o tempo, até eu acho que isso perdeu mais a força, que em alguns redutos pentecostais, especialmente, as mulheres não podiam nem mesmo depilar o corpo, porque isso era tido como algo pecaminoso. E muitos passaram anos achando que isso era o que a Bíblia dizia, que era uma ordem divina e que assim deveria ser. E passaram não somente a estranhar quem se porta de uma maneira distinta, mas de apontar estas pessoas como se estivessem em pecado. Em algumas igrejas até hoje, os pastores não podem ter barba. Então, por exemplo, eu estaria impedido de subir ao púlpito de algumas igrejas pelo uso da barba. Mas é interessante que o bigode pode. Tem dessas coisas, né? Isso é o problema dos usos e costumes que não estão fundamentados na palavra. A barba não pode, mas o bigode pode. Aí a saia está certa se for abaixo do joelho. Se ela tiver 3 centímetros acima, aí é pecado. Então, pecado está na medida, é no detalhe, é na forma como você anda, é como você fala. Fulano não deu a paz do Senhor. Esse irmão deve estar desviado. Ele não falou a paz do Senhor. Ele se despediu e não disse, Deus te abençoe. Alguma coisa muito séria deve estar acontecendo na vida do irmão. E nós começamos a julgar as pessoas por aquilo que não é lei de Deus, por aquilo que não está na palavra de Deus. Quem passou por isso sabe como isso é pesado, como é duro, como faz com que a nossa fé, a nossa religião passe a ser um peso de fato. A nossa religião, que é leve, em que o próprio Cristo, o Senhor da nossa fé, diz que nós devemos colocar os nossos fardos pesados sobre os ombros dele, e ele colocará o fardo leve sobre os nossos, nós não conseguimos ver quando estamos envolvidos em ambientes assim, onde os usos e costumes são cada vez mais pregados do púlpito como se palavra de Deus o fossem. É isto que precisa ser combatido. E contra este tipo de ensino, em que a lei passa a ser a lei do homem, não a lei de Deus, nós não devemos ter qualquer tolerância. Porque, inclusive, o tom que o apóstolo Paulo usa aqui nessa carta, a carta aos Romanos, especialmente nos capítulos 14 e 15, tratando das divisões, das distinções que os irmãos tinham, é totalmente diferente do tom que vocês vão perceber quando nós lermos, por exemplo, o início da carta aos Gálatas. Lá o apóstolo Paulo é muito mais incisivo, lá ele é muito mais duro, lá ele ordena, porque apesar de parecer o mesmo problema, não é o mesmo problema, são problemas completamente distintos. Aqui na igreja de Roma, o apóstolo Paulo diz assim, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes, o que come não despreze o que não come. Você percebe que toda a linguagem do apóstolo Paulo, ela é tranquila, é pacificadora, é amenizadora, porque o tipo do problema, o fundamento do problema é diferente do que ele vai tratar na carta aos Gálatas. Agora, por favor, vá comigo até a carta aos Gálatas, para que você perceba a distinção. Gálatas capítulo 1. A partir do verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro,
mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Veja, aqui não é um problema de comer ou não comer, aqui não é um problema de guardar determinados dias ou não, aqui é o transtornar do evangelho, é o mudar o evangelho. Isso aqui está ligado ao fundamento da fé. O que é que esses homens faziam? Verso 7. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuadido eu agora a homens ou a Deus, persuado eu agora homens ou a Deus, ou procuro agradar homens, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Você percebe o tom pesado nas palavras do apóstolo Paulo? Não ouça. Primeiro ele diz assim, eu fico maravilhado, mas de uma forma negativa, de como vocês passaram de um evangelho para outro. Como vocês negaram a fé tão fácil. Eu ensinei uma coisa à igreja da Galácia e vocês agora aprenderam outra. Porque o que acontecia na igreja da Galácia é que os irmãos estavam uns pregando aos outros, ou pelo menos um grupo fazia isso, dizendo que as antigas leis cerimoniais, os ritos passados do Antigo Testamento, precisavam ser novamente restaurados à igreja, e isto era uma questão de salvação. Ou eles faziam isso, ou não eram salvos. Os irmãos lembram também de um caso semelhante, que é tratado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, quando não somente o apóstolo Paulo, mas Tiago, Pedro e muitos outros apóstolos e presbíteros, eles são convocados para o primeiro concílio da igreja de Jerusalém para tratar de um assunto. Voltem comigo, Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, logo no comecinho do capítulo. E então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, e resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Veja, quando a questão é o evangelho, quando está fundamentado numa lei bíblica e alguém se levanta contra a lei ou começa a pregar que a salvação não é mais pela graça, mas pelo determinado uso e costume, determinada forma de se vestir, o modo como deve fazer educação, coisas dessa natureza. Quem faz isso não pode ter um tratamento brando, porque está pervertendo o evangelho, porque está mudando o fundamento da nossa fé. A nossa fé está baseada na obra de Cristo, e qualquer um que mexer neste fundamento precisa ser urgentemente tratado pela igreja com um tom devido. Isso foi feito na carta aos Gálatas, isso foi feito agora em Atos capítulo 15, e quantas vezes for necessário, a igreja precisa se levantar, tratar o caso com um tom necessário, um tom que diga respeito à gravidade do problema e julgar o caso. E eu preciso dizer isso, irmãos, para fazer um contraponto com o que nós vamos ver agora em Romanos 14. Porque é muito comum que, utilizando de textos como esse, Romanos 14, as pessoas comecem a pegar o texto e dizer assim: a partir de agora as nossas divisões estão todas resolvidas. Deixa para lá nada. Se as nossas divisões são por motivos que mexem com o fundamento da nossa fé, nunca baixaremos o tom. Agora, se são por coisas menores, se são por questões periféricas, aí nós precisamos abrandar o tratamento. Nós precisamos ter paciência com os irmãos.
Se alguém lida com a lei de Deus e diz, ou vocês cumprem determinados mandamentos, rituais do Antigo Testamento, por exemplo, ou vocês guardam a Páscoa, vocês voltam a trazer a instituição da Páscoa para a igreja, nós iremos levantar o tom, porque não faz sentido nenhum. Quando alguém diz assim, ou você faz determinado ritual, ou então você não é realmente um crente, um filho de Deus. Estranhe esse tipo de argumento. Então, com estas coisas não há conversa, não há abrandamento no trato. Mas com outras que são questões periféricas, sim. E é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui em Romanos 14. Veja por quê. Como os irmãos já conhecem o contexto da carta, sabem que a igreja de Roma, ela foi gestada, ela foi criada, ela se desenvolveu com judeus e gentios. Então era uma igreja mista. Se coloque agora no primeiro século. Imagine você que nasceu numa família judaica, que cresceu e teve todas as tradições do judaísmo sendo administrados na sua casa. Então você respeitava a Páscoa, você celebrava o Pentecostes, a festa dos tabernáculos, você ia 3 vezes por ano até Jerusalém para celebrar estas festas. Você tinha alguns rituais em casa, você estava acostumado com esses rituais. E de uma hora para outra você encontra o Evangelho, encontra Cristo. E você sabe que agora não precisa mais sacrificar, que não é mais necessário o sacrifício. E você diz, que bom, o Cordeiro de Deus foi sacrificado por mim, no meu lugar. Mas a dificuldade de deixar as tradições do judaísmo eram muito difíceis. Deixar de celebrar a Páscoa, deixar de celebrar o Pentecostes, deixar de celebrar a festa dos tabernáculos, de ir para Jerusalém, voltar para a cidade deles, para a terra deles, é muito difícil isso. Para os judeus do primeiro século, isso foi um grande monte, né? uma grande dificuldade a ser transposta. Então, nesses casos, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte, tenham paciência. Isso vai se resolver. Como se resolveu? Como se resolveu? Então, existia dentro da igreja de Roma alguns judeus que criam que determinados alimentos não deveriam ser comidos e que determinados dias deveriam ser guardados. Observe que o problema é justamente este. Verso 2. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Lá adiante, no verso 5, ele diz, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. 2 problemas, 2 distinções. Os judeus, eles continuavam ainda preservando os costumes dietéticos da antiga aliança. Eles não comiam determinadas comidas. Quando a igreja se reunia, imagine nós vamos aqui na semana que vem ter uma feijoada. É o aniversário da igreja. Na feijoada, geralmente, você tem carne de porco. Carne de porco. Pense que você era um judeu convertido na igreja de Roma, ia ter semana que vem uma feijoada com carne de porco. Olha a confusão. Porque a consciência dos irmãos, veja, não é questão de fundamento da fé. Eles não criam que isso salvava, mas a consciência era ferida. Porque eles estavam ainda se desvencilhando das antigas práticas. Ele não vai comer. Mas existiam os romanos de origem gentílica que diziam, que besteira, que bobagem. O que é que tem comer carne de porco? O Senhor agora já resolveu essa questão. Os irmãos tinham consciência, por exemplo, do que aconteceu lá em Atos capítulo 10, com Pedro.
Pedro foi confrontado por Deus dizendo: não chame de impuro o que Deus purificou, mostrando os animais que eram impuros na antiga aliança. Mas vocês imaginam que estas informações elas não chegavam tão rápido assim e não eram muito fáceis de serem diluídas, digeridas pela igreja. Então, alguns irmãos tinham dificuldade de comer essa feijoada que vai ser preparada na próxima semana. E o que é que a igreja vai fazer? Como é que nós vamos resolver um problema como esse? Veja, não é um problema que o conselho pode disciplinar os irmãos. Porque eu preciso ter paciência. Eu preciso ter paciência. Então, nós vamos agora, em nome da paz, já que não é uma questão do fundamento da fé, nós vamos procurar outra coisa, vamos procurar outro cardápio, para não ferir a consciência desses irmãos. Mas detalhe de como esses irmãos eram chamados, para que você não exalte o ser assim. Olhe para o seu texto, para a sua Bíblia, o texto diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, começa logo assim, doente na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo pode comer e outro que é fraco. O que é fraco, o doente na fé que é fraco, vai dizer que não pode comer. Então, meu irmão, se você tem alguns problemas de consciência, que não dizem respeito à lei de Deus, mas que você traz consigo, sei lá, por velhas tradições, de igrejas que você já passou, mas você sabe, você já foi apresentado, você já foi instruído, você sabe que aquilo ali não é proibido, mas você insiste. É papel de quem é mais forte, e Paulo deixa isso muito claro, veja, verso 1 do capítulo 15, mas nós que somos fortes. Paulo não se coloca como fraco, não. Paulo diz, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Então, para quem isso aí não seria um problema, comer a feijoada com carne de porco? Se isso aí não é um problema, mas eu sei que tem irmãos que estão vindo agora, imagine você, um grande movimento de Deus numa igreja pentecostal, de linha judaizante, que, por obra da providência de Deus, descobre o evangelho e a fé reformada. E eles desembarcam aqui na nossa igreja. Irmão, eu estou falando de algo que eu estou acompanhando acontecer na igreja de um amigo meu, lá em Londrina, no Paraná. O pastor recebeu um grupo de 30 a 40 pessoas da CCB, de uma denominação muito judaizante. Congregação Cristã do Brasil. É muito forte lá no Sul. Aqui no Nordeste, a Assembleia de Deus é mais forte. No Sul, é a CCB. Os irmãos eles não têm pastor, por exemplo, eles têm alguém que sobe lá no púlpito e começa a falar. Eles tinham práticas que são completamente estranhas à prática de uma igreja batista, mas de linha reformada. Provavelmente alguns deles tenham dificuldade, inclusive, com comer carne. Aí você de cara, imagine, chegou 30 pessoas hoje, essa semana, e semana que vem vai ter a feijoada com carne de porco. É complicado. O conselho da igreja precisa ter maturidade, sabedoria, para tratar o caso, tendo paciência com o irmão que acabou de chegar aqui. Ele é fraco na fé. Agora você, que já está há muitos e muitos anos ouvindo o evangelho, a verdadeira pregação reformada, que foi instruído com paciência, com sabedoria, com zelo, mas insiste em dizer, não, isso aí, eu até sei que não é pecado. Veja só como geralmente a narrativa se constrói. Vê o irmão fazendo uma coisa que ele desaprova, mas não tem lei. Parece o STF, né? Dava para ser ministro do STF. Não tem lei, mas ele julga em cima. Então, ele olha para aquilo ali e diz, eu sei até que aquilo ali não é pecado, mas, amigo, pare aí, não tem lei,
não tem pecado, então cala a tua boca. Para de ser fraco. Palavras duras não são minhas, são do apóstolo Paulo. Paulo diz, nós que somos fortes, poxa, você quer ser fraco a vida inteira. Você quer continuar se escandalizando com coisas que não faz sentido, que Deus não proibiu. Então, quem é forte, cuidado para não provocar o fraco. Mas quem é fraco, pelo amor de Deus, deixe de tanta fraqueza. Se acorde, procure deixar suas debilidades de lado. Porque geralmente, veja, eu estou excluindo aqui as pessoas que acabaram de chegar. Essas, toda paciência é devida. Mas os que passam muito tempo e continuam se escandalizando com coisas que eles achavam que era pecado, não são pecado, e agora eles continuam, mesmo sabendo que não é pecado, eles continuam apontando como se erro fosse. Saia dessa, meu irmão. Geralmente o nome disso é orgulho. Isso é um passo para o farisaísmo. Então as questões aqui eram essas. Uns diziam que não podia comer carne e comia legume. Veja só, que teologia. Nunca, jamais abraçaria uma teologia dessa. Deixar de comer carne para comer legume. É a brincadeira que geralmente a gente faz aqui, né? Legume é a comida da minha comida. Mas há quem goste. Não tem problema. Sabe o que não pode? É fazer disso religião. O que não pode é você fazer uma dieta religiosa. Vocês acham que isso aqui era comum só no primeiro século? Existem algumas denominações que são assim. E algumas que já apostataram da fé, como a Igreja Adventista. A Igreja Adventista do sétimo dia, se você conhecer mais de perto um membro da Igreja Adventista, em primeiro lugar, geralmente são pessoas sérias que buscam conhecer a palavra de Deus. Não tem bagunça na Igreja Adventista, são pessoas sérias. Os pastores geralmente são pessoas que buscam um conhecimento. O problema é que o conhecimento que eles têm está errado em alguns pontos. E a partir dali eles começam a demonstrar que a dieta ela faz parte da santificação. Ora, isso de todo não é um erro. Porque se eu erro na minha dieta, se eu sou imoderado na minha dieta, isso atrapalha meu processo de santificação, lógico. Mas o fato de eu ser moderado demais e escolher determinados tipos de alimento e desprezar outros de maneira religiosa, aí está o problema. Porque não tem lei para isso. Então, você conhece um adventista do sétimo dia, você vai ver que ele tem uma série de restrições. Eles não comem carne, são vegetarianos. Geralmente, são vegetarianos. Eles têm essa ideia de comer legume, né, muita lentilha, coisa dessa natureza, porque isso faz parte da religião. Interessante que tem dessas pessoas, é a pessoa que eu tenho muito respeito, né? É meu vizinho, é um homem de profundo respeito. Mas até ele estava brincando, ele usou um dia desse um texto de Daniel, dizendo que Daniel, ele deixou de comer as finas iguarias do rei, e o resultado disso foi que Daniel, depois disso, ficou mais bonito. Aí ele disse, brincando, né? Veja, eu estou fazendo a mesma coisa de Daniel. Eu disse, mas tu era mais feio do que isso. A dieta não está funcionando, não. O apego dele, eu fiz ali para quebrar o clima, porque estava ficando um negócio, uma pregação. O sujeito, ele começa a falar de dieta, ele começa a pregar para você. Não está funcionando, meu irmão. Se o objetivo é esse, abandona essa dieta, arruma outra. O que come, o que não come, o que pode, o que não pode, tocar, não tocar, beber, não beber. Meu irmão, que coisa mais cansativa. É cansativo esse tipo de discurso. Mas você é forte. Se prepare, porque um dia pode chegar perto de você um irmão que é mais fraco. E você precisa ter paciência com ele. Tenha paciência com ele. O que come, come porque crê.
Veja, ele impôs a fé dele ali. Ele crê que aquilo ali é verdadeiro. Veja, e aqui eu não estou aliviando o peso do adventismo, porque esse não é o único problema. Existem problemas muito piores do que esse. Esse seria o mais leve. Existem problemas muito piores, que não vem ao caso agora. Mas aqui, não rejeite quem come. O segundo problema, no verso 5, diz assim: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Cuidado, porque esse texto aqui é utilizado tantas vezes de maneira maldosa, que alguns vão dizer, veja, Romanos 14, o apóstolo Paulo está dizendo que não precisa guardar o dia do Senhor, porque ele diz que isso é uma divisão desnecessária na igreja. Mas o que é que estava acontecendo aqui? Qualquer aplicação para os nossos dias precisa considerar o contexto imediato. Qual era o contexto imediato da igreja de Roma? A igreja de Roma não tinha problema com o dia do Senhor, isso era unânime, não se discutia isso, absolutamente. O que estava em discussão aqui eram os dias, não é um dia. Por exemplo, guardar ou não guardar a Páscoa? Guardar ou não guardar o Pentecostes? Guardar ou não guardar o ano do jubileu? Depois de 49 anos, o ano seguinte era o ano do jubileu, em que cessavam as dívidas. O gentil ia dizer, não, eu não vou fazer isso não. Está me devendo, vai pagar. Mas o judeu ia dizer, mas na lei tem dizendo que você deve perdoar minha dívida. E aí? Esses dias, esses sábados, estes sábados, foram abolidos. Paulo vai dizer isso mais uma vez na carta aos Colossenses. Nem lua nova, nem sábados. São estes sábados que estão sendo aqui relegados ao Antigo Testamento. Isso aqui passou. Mas era fato que na igreja de Roma, naqueles dias, era comum que alguns guardassem ainda alguns ritos do Antigo Testamento. Tenham paciência, isso vai se resolver. É semelhante ao caso que eu acabei de dizer. Caso chegue um grupo, como aconteceu lá em Londrina, eu conversei algumas vezes com o pastor. Ele ficou alegre de receber esse número, mas ao mesmo tempo ele disse, 30, 40 pessoas chegando numa congregação, a possibilidade dessas pessoas trazerem para dentro da igreja os costumes de lá da CCB é muito forte, é muito grande. E estava o conselho da igreja ali tentando tratar o caso. E é conselho mesmo, porque é uma igreja batista que tem no sistema de governo o presbiterianismo como um viés bíblico, né? Questão para outra pregação. Então, os dois problemas são esses, e o que o apóstolo Paulo ensina em primeiro lugar é suporte. Mas como é que isso vai se dar? Duas palavras ele usa para nos ensinar como suportar. Veja, verso 1, ora, quanto ao que está enfermo, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Verso 3, o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, percebe que a palavra receber aparece no verso 1, quanto ao que está enfermo, na fé, recebei-o, e depois essa mesma palavra aparece no verso 3, o que come não despreze o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Acolhei, outra palavra que é utilizada aqui na tradução é acolhei, recebam. Veja, não tem por que ter briga, não pode haver divisão na igreja por estas questões. Se não há legislação clara na Escritura nos ensinando que determinada coisa é pecado, nós não podemos nos dividir. Recebam, acolham. Chega um irmão com um problema como esse, tenha paciência. Você aprendeu, por exemplo, que é a liberdade cristã, você tomar uma taça de vinho, mas o irmão acabou de chegar, vem de uma igreja de um ambiente totalmente diferente, onde isso era declarado como uma atitude ímpia. Vai com calma. Vai com calma. Tem paciência com o irmão. O trabalho
dos presbíteros, do pastor, é instruí-lo, mas o trabalho dos irmãos é ter paciência. Você vai morrer porque não pôde tomar uma taça de vinho na frente do outro. Você chama ele para a sua casa, ou você vai visitá-lo, não fala sobre essas coisas, não traz contenda para a cabeça do irmão. Deixa o conselho tratar, deixa os presbíteros tratarem o caso, até que o irmão deixe a fraqueza dele e se torne mais um forte na fé. Agora, por que nós não podemos fazer isso? Paulo está abrandando, mas agora ele vai subir um pouquinho o tom. Verso 4. Ele diz, ainda voltando à segunda palavra que ele usa, primeiro é receba, e depois no verso 3 é não despreze. O desprezo, que é uma das piores reações, porque é a reação de soberba. É o que olha com desprezo. Esse aí eu não dou nem moral. Fraco na fé. Não despreze, não. Acolha, não despreze. Dê atenção, tenha paciência, porque ele vai agora explicar com um tom mais elevado o porquê. Verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Quem és tu que julgas o servo alheio? Vocês não se chamam de irmãos? Se vocês são irmãos, vocês podem julgar o irmão, ainda mais com coisas que não há lei do vosso pai para aquilo? Se tem uma bênção na vida de vocês, irmãos, que são membros de igreja, é o fato de serem membros de igreja. Escutei isso recentemente, eu fiquei com isso na mente. Uma pessoa aqui da igreja disse que se tem uma coisa que eu me alegro hoje é porque eu sou membro de igreja. Ponto. Eu não estou diminuindo a posição dos presbíteros, dos diáconos, não. Estou dizendo que é uma bênção. Você vir se sentar com sua família, ouvir a pregação, prestar seu culto e ir embora para casa. É uma bênção. Você não precisa se envolver nos problemas dos outros. Você só vai tomar conta da sua vida. Mas existem irmãos que rejeitam a bênção, porque eles querem se meter na vida dos outros. Só que o problema, pode ter certeza, se eu pudesse, se eu não tivesse vocação para ser pastor, eu queria ser exatamente o que vocês são, membros de igreja. É muito mais fácil. Mas quando há um problema, precisa ser tratado. Quem vai tratar? Os que Deus chamou. Agora, quando você não foi chamado, não teve autoridade delegada por Deus para tratar o problema do outro e se mete a tratar, primeiro você tem uma facilidade muito grande de cair nesse erro aqui, de impor lei onde não há lei. E segundo, isso é usurpação do trono de Deus. Isso é sentar no trono de Cristo. Vocês sabem por que nós chamamos, na confissão de fé de Westminster, o Papa de anticristo? Porque é o que tenta se assentar no trono de Cristo. O que quer ser o vigário de Deus, o que se senta no trono de Cristo, o que quer fazer mediação entre Deus e os homens, o que quer ser o rei da igreja, o cabeça da igreja. Cristo não deu autoridade àquele homem para isso. Por isso ele é chamado de o anticristo. Mas você, quando deixa os teus afazeres, espero que sejam muitos, isso vai lhe privar, isso vai lhe proteger de cair nesse erro. Tenham muitos afazeres, arrume o que fazer. Mas se você cair nisso aqui, o erro que você está cometendo não é outro. É o mesmo do Papa. Em outro sentido, evidentemente, mas é o mesmo do Papa. É sentar na cadeira de Cristo. Quando os presbíteros o fazem, fazendo da forma correta, seguindo os ritos da igreja, eles não estão sentando numa cadeira que não é deles, porque Cristo
nos conduziu a esta cadeira para, por meio da autoridade que nos foi delegada, julgar os casos da igreja. É tanto que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele reclama dos presbíteros da igreja por não terem feito isso ainda, no capítulo 5, e diz: eu mesmo de longe agora julgo que este irmão deve ser afastado da comunhão dos santos. Então Paulo não tem problema com o julgamento. Paulo tem problema com o julgamento que não é feito pela pessoa adequada ou não é feito de acordo com a palavra de Deus. Aí ele tem problema. Não te mete na vida do teu irmão. Esquece a vida dos outros. Especialmente quando o problema é um problema da tua consciência, não é um problema da palavra de Deus. Agora, isso que nós acabamos de ouvir aqui, não é para que nós vivamos completamente isolados uns dos outros, nem que deixemos os erros que são pecaminosos, onde há lei definida, passarem diante dos nossos olhos e a gente só se apega à última parte, que diz: eu não devo me meter com a vida do meu irmão, não devo julgar o meu irmão. Você precisa fazê-lo quando for justo. E o julgar não é ir para um tribunal, é julgar dizendo: isso aqui está errado, eu preciso procurar ajuda para o irmão. Porque não é o tamanho da saia, não é o detalhe, é o cabelo frisado, é porque ela está com maquiagem. Não tem nada a ver com isso aí, é pecado. Eu preciso denunciar, eu preciso ajudar o irmão que está em pecado. Aí ele continua, a partir do verso 7. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Amém. Você vive e não vive para você, você vive para Deus. Quando você morre, você não morre para si mesmo, você morre para Deus. Você que não come, faz isso. Mas o irmão que come, faz também. O judeu que guardava aqueles dias de descanso e as festas, fazia para Deus. Mas os que não faziam, faziam para Deus também. E nenhum deles era condenado por Deus, porque Deus sabiamente, justamente, compreendia a fase da fé dos irmãos. Compreendia. Vocês acham que uma pessoa que chega aqui no nosso meio e acha que o certo é ter um grupo de louvor, na cabeça dele aquilo ali é uma coisa, é quase instituída, é quase como uma ceia. Tem a ceia, tem um batismo, tem um grupo de louvor. Aí ele chega aqui, tá a gente cantando os salmos. Você acha que isso é tranquilo, né? É de boa, tranquilo, é normal. Ele tem um choque enorme. Aí eu passo e digo: fraco na fé. Coitado, ele acabou de chegar. E se você se acha demais, lembre aqui de quem era lá atrás, no passado, Romanos capítulo 5, verso 6. Paulo nos lembra quem nós éramos na nossa conversão. Romanos 5, 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Tu era ímpio e fraco. Tu deixou de ser ímpio, mas continuou sendo o quê? Fraco. Paulo está dizendo: eu era fraco na fé. No capítulo 5, no capítulo 15, ele diz: nós que somos fortes, suportemos os fracos. Ninguém nasceu sabendo, não, irmão. Ninguém nasceu sabendo. Vez por outra chega alguém na nossa igreja, tem dificuldade com a guarda do dia do Senhor. Irmãos que tinham costume, por exemplo, de todo domingo almoçar fora. Ele organizava a sua casa,
No domingo ninguém fazia almoço, e terminada a igreja, ele saía da igreja e ia almoçar no restaurante. Aí ele foi convencido pela fé reformada, né, de que o correto é ter uma liturgia conforme a Escritura e seguir tudo aquilo que a fé reformada nos traz. Mas ele se depara com o dia do Senhor. É complicado, porque é uma questão da casa dele, é uma organização da casa dele que não havia. E agora existe. E aí a gente fica sabendo que o irmão tal está frequentando o determinado restaurante. Fica muito fácil porque a gente fica próximo aqui da Manuel Tavares. Então muitos passam pela Manuel Tavares, vê o carro do irmão lá parado, diz, pecador, miserável, né, hipócrita. O irmão acabou de chegar. Não há paciência nenhuma para quem está aqui e continua fazendo isso, de maneira indevida. Os irmãos sabem que existem alguns casos em emergências que isso é possível. Mas quando isso é uma frequência, é claro que está errado. Mas o irmão acabou de chegar, ele não sabe, ele não se programou. O que é que o conselho faz? Marca uma visita na casa do irmão, conversa com ele, instrui a respeito do dia do Senhor. E ele diz assim, mas pastor, é difícil porque minha casa não está organizada para isso. É verdade, tem gente que tem dificuldade com isso. E a orientação dos presbíteros da igreja é como ele vai organizar a casa dele para o dia do Senhor. Existem outros irmãos que estão em igrejas que há muito tempo abandonaram o culto da manhã. Então eles estavam acostumados a isso à noite. E nós vamos fazer o que com os irmãos? Não veio de manhã disciplina? Pelo amor de Deus. Tem paciência com o irmão. Vocês nos ajudem a incentivá-lo. Muito da guarda do dia do Senhor não vem pela repreensão, vem pelo incentivo. Porque existe até hoje esse momento que nós ficamos aqui à noite. Foi porque lá no começo, pouca gente talvez saiba disso, lá no começo, eu vinha do seminário, eu aprendi isso lá em Recife. E alguns pouquíssimos irmãos sabiam que era a guarda do dia do Senhor. Então eu comecei a instruir, mas a cobrança era muito branda. Até que uma das nossas primeiras conferências, se eu não me engano foi a primeira, o título foi Culto e Dia do Senhor. Até ali os irmãos saíam, iam para restaurante, iam para lanchonete, se reuniam, ficavam até altas horas no sábado. Aí teve um final de semana inteiro. Quinta, sexta, sábado e domingo. Culto e dia do Senhor, culto e dia do Senhor. Terminou o culto do domingo à noite. Não era nesse prédio, ainda era lá na Manuel Tavares. Acho que alguns irmãos lembram dessa cena. Eu reuni, especialmente os que ficavam ali e iam para restaurante. Disse, a partir de hoje, vocês não vão mais. A partir de hoje, nós vamos nos organizar para nós fazermos o nosso lanche. Lá não tinha condição, não tinha ambiente para isso, mas nós vamos revezar as casas e os lanches vão ser nas casas, porque agora vocês têm instrução. Se vocês fizerem a partir de agora, vocês estão pecando conscientemente. E fizemos isso. Todo domingo nós nos reunimos em uma casa diferente. E aí a igreja sentiu a necessidade de irmos para outro lugar que nos desse um ambiente agradável para estas reuniões. Foi onde surgiu a possibilidade de virmos para essa casa, onde nós temos toda a estrutura para receber bem os irmãos no dia do Senhor. O que foi que aconteceu ao longo aí de 8 anos depois dessa mudança? 8, 9 anos, eu não me lembro exatamente. Agora, a nossa igreja, a própria organização da igreja, nos incentiva, nos encoraja à guarda do dia do Senhor. E eu tenho certeza que não é peso para mais ninguém. E quem chega tem a impressão que é uma coisa normal, que ninguém está brigando por isso. E ao tempo de Deus, essa pessoa vai se acomodando à prática da guarda do dia do Senhor. Porque isto aqui não é negociável. A guarda do dia do Senhor é quebra de um mandamento, caso não seja observada. É o 4º mandamento. Então precisa ser guardado. Quem faz
faz para o Senhor, quem não faz, não faz para o Senhor. Distinções periféricas. Lei não tem isso. Aí ele volta a tratar do fundamento, do peso dessa ordem a respeito da pacificação. Ele diz, verso 9, porque foi para isto que Cristo morreu e ressurgiu. Para quê? Ainda no verso 9, para ser Senhor. Quando eu começo a impor lei sobre a igreja, quantos púlpitos do Brasil são assim? Um monte de lei que não procede da palavra. Lei para tudo, ordem para tudo, mas não veio da palavra de Deus. O pastor que faz isso está negando o que Paulo acabou de dizer. Foi Cristo que morreu por você. Foi Cristo que ressuscitou por você, não fui eu. Então ele morreu, viveu, morreu, ressuscitou para ser Senhor. E ele emenda no verso 10, mas tu por que julgas teu irmão? Se você está louco, você quer se colocar num lugar de Cristo que viveu, morreu e ressuscitou por esta alma, e eu estou querendo impor uma lei que não é de Cristo? É loucura, irmãos. Ou tu também, porque desprezas o teu irmão, falando por o forte na fé, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Isso é uma citação de Isaías 45, 23. Mas isso aqui é repetido pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 11. Todo joelho se dobrará a ele, não é o pastor da igreja. A Cristo, não é o presbítero da igreja. Porque ele é o juiz. E no final, no último dia, todos vão comparecer ao tribunal. Veja que não tem problema nenhum com o tribunal, não tem problema com o julgamento. O problema é quem julga. Eu não posso julgar a vida do irmão. Para isso, se o caso diz respeito à lei de Deus, tem os presbíteros da igreja. Se não diz respeito à lei de Deus, nem os presbíteros. Nem os presbíteros. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quando alguém vem se meter na nossa vida de maneira indevida, não é impossível se meter na vida do irmão de maneira devida. Às vezes o irmão deu uma brecha e eu preciso entrar para ajudá-lo. Mas quando é indevido, quando começa a policiar a vida dos outros. E o sujeito dá essa resposta aqui, cada um toma conta da sua vida, ele é taxado como grosso, não é? É grosseiro, é autoritário. Mas Paulo termina o texto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, com um tom ameníssimo com os irmãos de Roma, dizendo, vai tomar conta da tua vida. Arruma o que fazer, deixa a vida do teu irmão, para de perturbar a igreja. É isso que Paulo diz. Termina da seguinte maneira. Cada um tome conta da sua própria vida. Por quê? Porque todo mundo vai estar diante do tribunal, e se tu tem que se preocupar com uma coisa, é no dia que tu estiver diante de Deus, e o que é que tu vai dizer? Os pais de família já têm que se preocupar consigo, com a mulher e com os filhos. Tem coisa demais para se preocupar. As mães têm que se preocupar com a sua alma e com a alma dos filhos. Os pastores têm que se preocupar com a sua, com a da mulher, com a dos filhos e com a igreja. Achou pouco? Pois é, não é só a igreja local, não. Ele precisa se preocupar com todas as ovelhas de Cristo, desde que ele tenha a oportunidade de alguma forma ajudá-las. Se você se preocupar com isso, com o que lhe cabe, não vai sobrar tempo de julgar a vida dos irmãos. Cada um dê conta de si mesmo diante de Deus. Pois bem,
Quais são os casos mais práticos, comuns e atuais a respeito do que o texto está nos proibindo de julgar? Eu vou deixar um pouco de lado essa questão do pentecostalismo, porque isso às vezes é tão esdrúxulo, é tão longe da gente, que talvez não toque na vida dos irmãos. Os irmãos já sabem mais ou menos por onde eles vão. Vamos tratar do nosso problema. No meio reformado, existem algumas pessoas que começam a taxar os outros de pecadores, né? Sejam libertinos ou fariseus, da seguinte maneira: começa-se a pensar no quesito namoro. Aí alguém descobre, não, namoro não é uma palavra bíblica. Ora, é esta e todas as outras, né? Até porque a Bíblia não foi escrita em português. Então, namoro não é como nenhuma outra é. Mas o conceito que está por trás, não importa. Agora não é namoro, agora é cortejo. Aí o outro diz, mas cortejo vem de corte. Corte vem de cortesã, que eram as prostitutas, então também não vale. E agora? Agora tem que arrumar outro nome. Aí o outro diz, não é corte nem namoro. O negócio é orar com a irmã. Tem irmão que já orou com a igreja inteira. É um homem de oração. Continua errado, porque está fazendo a coisa errada e procurando um nome. Não vai mudar nada. Aí recentemente ele ficou sabendo de uma sigla, uma sopa de letrinhas para definir o que é namoro. Também não funciona. Não tem regra, não tem lei para isso. Parem de inventar o que não é devido, irmãos. Olha para a Bíblia lá e vê qual é o princípio da palavra. Para que serve esse negócio que nós fazemos antes do casamento? O que é isso? É o nome que diz lá, é o seguinte: você precisa conhecer a pessoa que você vai casar. Você precisa conhecer a família. Você precisa conhecer o procedimento. Você precisa conhecer se realmente tem fé ou não. As mulheres precisam olhar para esse rapaz e ver se ele realmente é trabalhador, se é honesto, se trata bem os pais. O rapaz olha para a moça, vê se ela é trabalhadora, serva. Princípios da palavra que vão moderar a forma como os nossos filhos vão buscar o casamento. É só isso. Mas não inventar um monte de regrinha e sopra de letrinha. Não vai funcionar. Isso é coisa de quem quer dividir a igreja. Porque aí quem faz começa a dizer, você não faz não? O seu filho não faz A, B, C, D, F, G, H, I, J. Não, então não faz, então. Está em pecado, né, irmão? Não adianta. Aí o assunto agora é educação. Então, educação é o seguinte: ou faz homeschool, é inferno. Está achando exagerado? Tem pessoas que pensam isso mesmo. Homeschool é a forma correta, bíblica, sacramentada de fazer a educação. O resto está todo mundo no inferno. Então você que vai trazer amanhã seu filho para a escola, se prepare. É inferno na certa. Não tem regra para isso. Onde é que vocês viram isso? Não existe ordem bíblica para isso. Talvez, irmãos, quem pense isso não tenha coragem de dizer, mas preste atenção nas mensagens subliminares que são colocadas em rede social, exaltando a forma da educação domiciliar como se fosse a única possível, a única cristã. E não é. Não é. Nós defendemos a liberdade dos pais educarem seus filhos, a liberdade dos pais, inclusive, escolherem o modo, se é na escola, se é em casa, não importa, é uma liberdade dos pais, porque a educação do teu filho é tua responsabilidade, não é minha. Então, o modelo, pouco importa, mas tem gente que vai dizer, ou faz educação domiciliar, ou faz homeschool, é inferno. Quem está mais perto do inferno é quem diz isso. Não façamos divisão de igreja, irmãos, por coisas onde não há legislação declarada por Deus. Nós temos irmãos aqui
Nem todos os irmãos estão 100% na escola cristã. Acho que o zelo deve fazer com que todos tenham. Você não pode impor isso como uma regra definitiva. O conselho da igreja pode dizer é o seguinte: você não pode expor o seu filho a uma educação ímpia. O que, via de regra, vai levar a ele escolher uma outra modalidade, ou homeschool, ou escola cristã. Mas você precisa ter cuidado com esse tipo de asseveração. Tem que ter cuidado. Aí outro diz, a idade certa de namorar. Para namorar tem que terminar a faculdade, comprar um carro, comprar uma casa na praia. Aí o outro diz, não precisa disso. 18 anos, a idade bíblica é 18 anos. Deixa o pai da moça resolver, meu amigo. É a filha dele, deixa ele resolver. O que o conselho faz é supervisionar. Se não tem nenhuma lei bíblica sendo contrariada, a gente não se mete. A moça está querendo casar, encontrou um pretendente. Ela vem falar, geralmente as irmãs aqui sempre vêm falar com o pastor. Eu oriento, eu instruo, eu verifico se os pré-requisitos estão ou não sendo observados. O primeiro deles é se o rapaz é crente. Agora, se vai namorar, se não vai namorar, não é da minha conta. Vai perguntar a teu pai. Teu pai é que vai dizer se você pode ou não pode. Agora, se ele deixar e for ímpio, se ele deixar e não for verdadeiramente um crente, aí é da conta da igreja. Existe limite, irmãos. Nós não podemos transpor nem os presbíteros. O limite do pai, o limite da mãe, o limite do marido, o limite da mulher. Ora, se os presbíteros são ministros de Deus, não podem fazer isso? E aí vem aqueles casos práticos, mas absurdos, né? A roupa da mulher, a roupa do homem, a cor da roupa. Tenham cuidado com isso, irmãos. Moderação, sabedoria. Existe, é claro, o discernimento bíblico que nos faz ter modéstia na hora de vestir. Então a mulher que vai se vestir, pergunta ao marido: meu filho, tá boa a minha roupa? Escute. Agora também não pergunta e fica com raiva da resposta. Pergunta e escute. Estou achando que sua roupa não está. Acho que você poderia ter um pouco mais de cuidado. É teu marido. Não tem marido ainda? Pergunta a teu pai. Não tem pai? Pergunta a tua mãe. Mas não vai ser a igreja que vai determinar quantos centímetros tem que ter a saia da mulher. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é um absurdo. Tenhamos cuidado, irmãos, para não nos colocarmos no trono de Cristo. Eu espero que nós vivamos sempre em paz na nossa igreja. Que respeitemos a consciência e a liberdade que Cristo nos deu. Para que Ele seja o Senhor da igreja. E que Ele exerça julgamento por meio dos presbíteros da igreja, não por meio dos irmãos. E que assim o nome de Cristo seja glorificado e nós tenhamos vida boa e tranquila. Amém. Vamos orar. Graças damos a Ti, Senhor, pela bênção que Tu nos concedes mais uma vez, de ouvirmos a Tua voz, a Tua santa palavra. Ensina-nos, Senhor, a não sermos dissensores, divisores de igreja. Não permita que o nosso coração maldoso queira se assentar no trono de Cristo, mas que cada um olhe para o seu próximo e tenha, Senhor Deus, estima pela vida dele, pela sua alma. E assim, Senhor Deus, ore para que o irmão que é fraco seja forte, tendo paciência e nunca desprezando, mas acolhendo, como o Senhor mesmo nos acolheu. É o que nós pedimos em Cristo. Amém.